Hoje eu estava olhando os meus e-mails e eu recebi um que me chamou muito a atenção. Esse e-mail tinha um texto que falava sobre perfeição e perfeccionismo. O que eu achei interessante foi que ele diz que perfeccionismo é uma forma de procrastinação, é uma forma de você se esconder de fazer alguma coisa. Realmente, tem aquela famosa frase, né? Feito é melhor do que o perfeito não feito. Mas, conforme esse texto que eu vi, na verdade, esse perfeccionismo, o que ele faz é ser uma desculpa para que não se faça nada, né? É como se a pessoa sempre buscasse o impossível para ser feito. Mas o perfeito não. O perfeito é algo que a gente busca e é algo que a gente pode fazer. Nesse e-mail que eu recebi, no texto, tinha dois exemplos que me chamou a atenção, que são o seguinte: o que é o perfeito moderno? O perfeito moderno é um avião que não bate, né? É um ônibus que sai no horário certo. Por exemplo, se o ônibus chega antes, ele não vai beneficiar ninguém ganha com isso. Então, isso que é o perfeito, é você fazer algo que tem que ser feito dentro do esperado. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto, essa comparação entre o perfeito e o perfeccionismo, tem tudo a ver com o nosso tema do vídeo de hoje, que é plano de comunicação interna. A ideia hoje aqui é eu trabalhar com vocês, mostrar um guia de como se fazer um plano de comunicação interna. Eu não vou mostrar para vocês um plano pronto, mas sim o passo a passo. O que você precisa ter para você conseguir fazer e realizar esse plano. E o que acontece nas empresas, gente? As empresas, elas muitas vezes idealizam uma comunicação interna tão maravilhosa, mas também impossível. Então, assim, o que elas estão querendo? Esse perfeccionismo. E não é isso que tem que ser feito numa comunicação interna. Uma comunicação interna perfeita é aquela em que o gestor fala e todos os seus funcionários entendem. Aquela mensagem chega para todos. Não é que aquela informação tenha que chegar da mesma forma para todo mundo, até porque nós sabemos que as pessoas entendem e percebem de forma diferente. E às vezes uma informação ela é importante para um servidor, para um funcionário, mas ela não é importante para outro. Então, isso é o perfeito, é chegar a informação, é chegar a mensagem no destinatário certo, na hora certa e da forma correta. Quer dizer, que de forma que a pessoa que recebeu a mensagem, ela codifique e ela entenda exatamente o que o emissor quis dizer. Isso que é um plano de comunicação perfeito, é isso que a gente tem que buscar. E é isso que não é fácil. Bom, como é que então fazemos? Qual é o ponto de partida? Como vamos começar a fazer esse plano de comunicação? Primeira coisa, primeiro passo, é necessário que quem tiver a intenção de trabalhar esse plano de comunicação conheça a instituição, conheça o histórico, faça todo um detalhamento para entender quem é e o que é a instituição. Também é necessário conhecer e detalhar o público interno, saber quem é esse público interno. Também é importante saber para que um plano de comunicação. Isso é relevante porque vai depender do tamanho da empresa. Porque imagina uma empresa pequena, onde que tem poucos funcionários, os gestores eles conseguem quase que conversar ali diariamente com todo mundo, até quase que num corredor. Então, agora, imagina uma empresa com mais de 100 funcionários, 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. Então, muda, a necessidade do plano de comunicação vai mudando de empresa para empresa.
E do tempo também que essa empresa já existe. Por exemplo, tem empresas que as pessoas trabalham mais em escritório, trabalham mais com computador. Tem outras empresas que não, que as pessoas estão muito trabalhando na fábrica. Então, tá menos tempo no computador, tá mais tempo ali, concentrado, executando um tipo de trabalho mais braçal. E também tem que verificar o que há em comum entre o público interno e a empresa. Quais são os pontos em que esses dois, né, o público interno e a empresa e a organização, em que ponto eles se reconhecem. E lembrando, gente, eu já falei aqui em outros vídeos, mas não custa nada repetir. Quando se conhece o público-alvo, é possível segmentá-lo, é possível entender e direcionar a mensagem e a comunicação de forma correta, até mesmo em categorias. Isso facilita, gente, a interconexão da comunicação e, principalmente, decidir quais são os veículos, quais são os meios de comunicação que vai ser utilizado na hora de fazer essa comunicação. E qual é, gente, o melhor instrumento para se trabalhar essa etapa? É o diagnóstico. É você fazer todo esse estudo para entender por onde você vai iniciar. E quais são as ferramentas adequadas? O melhor é se utilizar um questionário. Ele pode ser tanto uma pesquisa quantitativa como uma pesquisa qualitativa. Aliás, o ideal é fazer os dois, uma quantitativa. Você faz primeiro uma quantitativa, em que você consegue pegar o maior número de pessoas, você consegue fazer mais perguntas, mas não consegue aprofundar. Depois que você analisou aquelas respostas, as quantitativas, você consegue ainda perceber o que faltou, qual o tema que você quer aprofundar, e aí você escolhe algumas pessoas para representar todos e aplica aí uma pesquisa qualitativa e você vai conseguir aprofundar mais o tema, aprofundar mais as respostas. E com esse resultado desse diagnóstico, você vai conseguir entender como é que está acontecendo atualmente a comunicação interna, quais são os veículos que estão sendo mais utilizados e quais são os mais eficientes. Você vai ver onde que estão os gargalos, você vai perceber como é que está sendo a agilidade do repasse das informações, como que as pessoas estão recebendo essas informações. Vai conseguir perceber quais são as informações em que os funcionários melhor recebem, quais são as mensagens que eles têm mais dificuldade, vai conseguir perceber se está sendo fluente a comunicação com os gestores e com os seus subordinados e vice-versa, vai conseguir detectar se o que o empregado está dizendo é ouvido ou não pelos seus superiores. E com certeza, quem fizer esse tipo de diagnóstico vai se surpreender com as respostas. Provavelmente vai achar que a comunicação interna está acontecendo de uma forma e vai perceber que ela está acontecendo de outra. E isso vai ser muito rico e muito importante para a elaboração desse plano de comunicação interna. Bom, depois que você tem todos esses dados na mão, né, que você tem esses resultados, você vai estabelecer o objetivo e os benefícios de se fazer um plano de comunicação interna. Lembrando, gente, que o objetivo ele tem que ser algo mensurável, ele tem que ser realista e ele tem que ter um prazo e um tempo para ele acontecer. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de um objetivo que é realista e que pode também ser mensurável. Criar estratégias que filtrem as mensagens para poder controlar o excesso de informações que circulam diariamente nos setores. Por quê, gente? Como nós sabemos, o excesso de informação é tão prejudicial quanto a falta dela.
Os funcionários, quando eles recebem muitas informações, eles acabam se perdendo em qual que é realmente a informação que é importante para eles. E assim, o que pode acontecer é ele mesmo criar esse filtro para poder só reter, prestar atenção nas informações que são importantes para ele. E isso pode ir de encontro o que a gestão quer. Às vezes, a alta gestão, a direção, ela quer que uma informação chegue no servidor e, na verdade, ele está filtrando e pegando outras informações como mais importante. A outra coisa é que tem que ficar bem claro os benefícios daquele plano de comunicação. O empregado, ele tem que entender que aquele plano de comunicação vai trazer uma valorização, tanto profissional como pessoal, que não é só mais algo imposto pela instituição. Então, tem que ter, elencar benefícios como motivação, como interação, como valorização do trabalho, do servidor, do funcionário, vai existir com isso mais interação, mais colaboração, que um servidor ele vai poder saber o que está acontecendo em outro setor e o que isso vai poder ajudá-lo, beneficiá-lo. Feito isso, qual que é o próximo passo de um plano de comunicação? As estratégias. O que são as estratégias de um plano de comunicação interna? Nada mais é, gente, a maneira, o caminho, como é que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, assim, você vai mostrar as ações que deverão ser feitas e com essas ações você vai conseguir atingir aquele objetivo. É você ir elencando passo a passo do que deverá ser feito. Então, as estratégias nada mais é do que um guia. Como é que eu vou fazer para chegar nesse meu objetivo? Como é que eu tenho que fazer para conseguir atingir essa meta? Lembrando, gente, que as estratégias, elas têm que focar os processos, os públicos e os conteúdos. A forma como vai ser divulgada, os meios de comunicação, os setores, tudo isso é secundário. Ela não vai entrar agora nessa parte do nosso plano de comunicação. Pode-se definir, neste momento, quais são os parceiros, quem são os setores que devem estar envolvidos na difusão das mensagens. Por exemplo, gestão de pessoas, TI, que são setores chaves. Outra coisa, pode-se definir categorias de mensagens. Quais são as mensagens que vão ser direcionadas, dirigidas e para quais públicos? São só exemplos de estratégias que podem ser pensadas. Bom, gente, até agora nós já temos um histórico da instituição, já sabemos quem é a instituição, já conhecemos o nosso público, já sabemos de todas as necessidades deles, já sabemos quais são os gargalos, quais são os problemas, o que está dando certo até o momento, o que precisa ser melhorado. Também já estabelecemos os nossos objetivos, já também estipulamos quais são os benefícios, já pensamos nas estratégias para se chegar a esse objetivo. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é como que nós vamos colocar essas estratégias em prática. Então, agora tem que pensar a parte tática. Quais são as ações? Como é que eu vou fazer para que essas estratégias sejam concretizadas? Então, agora é hora de pensar o que fazer, como fazer, quando fazer e quem vai fazer. Além disso, é necessário pensar nos recursos para se colocar essas ações em práticas. Pensar então como? Tanto os recursos humanos, quando você pensa em quem fazer, tanto os recursos físicos, né? Se precisa de algum espaço físico para ela acontecer, recursos financeiros, quanto que isso vai custar e quais são os materiais que essas atividades demandam.
Por exemplo, vamos imaginar que uma ação seja criação de um blog corporativo. Tem que pensar, então precisa de recursos tecnológicos, precisa de uma pessoa para poder produzir isso. O que mais é necessário? Um local onde essa pessoa vai estar. Tudo isso tem que ser pensado. Como é que vai ser a atualização desse blog? De quanto em quanto tempo? Diário? Semanal? E outra coisa, gente, pensou em alguma coisa, ele tem que ser continuado, isso que faz parte do plano de comunicação. Então não adianta pensar em algo para ser feito em que você não consiga, não tenha pernas para se fazer. Por isso que essa hora, ela é muito importante. E toda essa atividade, ela tem que ser também acompanhada de um cronograma, né, de quando que vai ser implementado isso, por quanto tempo será implementado, e também de um orçamento. Como você foi colocando lá, quanto que cada ação dessa custa, tem que se verificar qual é o orçamento total e se a instituição tem condições de arcar com esse orçamento. Principalmente se for uma instituição pública, né, que não tem orçamento próprio, que normalmente depende de repasse de verbas. Tem que se pensar tudo isso para quê? Para que se faça um plano executável. Não adianta pensar em nada mirabolante em que não se é possível fazer. Lembrando sempre isso. Tem que ser ações realistas em que a empresa possa fazer. E cuidado, gente, com aquilo que eu falei no início, do perfeccionismo. Para o perfeccionismo não ser uma desculpa para não se fazer. E de repente chega assim, não, a minha instituição, ela é uma instituição pública e não tem orçamento, então eu não vou fazer nada. Não, gente, tem coisas que dá para se fazer com recursos próprios, com os recursos que já tem na instituição, com mão de obra que já está ali acontecendo. O perfeito é que a informação chegue no empregado de forma correta. Se você não tem um orçamento grande, utilize o que você tem. Utilize todas as ferramentas que você tem ali disponível. Inclusive, eu já pude ver em vários momentos da minha carreira que quando não se tem dinheiro, é a hora que a criatividade mais aflora. É a hora que as pessoas são mais criativas. Por quê? Quando você não tem orçamento ali, que você pode ir lá e comprar alguma coisa, pedir para alguém fazer para você, algum profissional, você tem que se virar. Então você vai usando os recursos que tem e sai coisas muito boas, coisas muito criativas. E por último, o que se tem que pensar são as formas de avaliação e controle desse plano de comunicação interna. Então, depois de tudo isso feito, você tem que pensar como é que vai ser avaliado. Se está dando certo ou se não está dando certo. E principalmente ter o feedback. Por quê? Para ir melhorando. Se tem uma estratégia que não está dando certo, vai e se repensa. E se formula uma nova, vai mudando. Um plano, ele não pode ser estático. Ele tem que ser sempre olhado, repensado, melhorado. Até porque, gente, nós estamos vivendo numa velocidade muito grande de mudanças. Por exemplo, na área de tecnologia. Todo dia surgem coisas novas. Então, assim, nada pode ser descartado. Lembrando que até 2 anos atrás, se for muito, o WhatsApp ele era tido como um meio de comunicação informal. Então, assim, nem era muito válido. As empresas não estimulavam o uso de repasse de informações pelo WhatsApp. Hoje, isso mudou completamente, assim, de uma forma muito rápida. As empresas não só incentivam, como elas usam isso para um efeito cascata, para que as pessoas recebam de forma muito rápida a informação. Se vocês repararem, se vocês derem uma olhada rápida aí agora no celular de vocês, vocês vão ver quantos grupos diferentes vocês participam dentro da empresa de vocês.
tudo, você participa de um grupo de trabalho, tem um grupo, o seu setor tem um grupo, você é de uma categoria, tem outro grupo. Então, assim, quando vem uma informação, todos os grupos vão repassando essas informações. Então, assim, é muito rápido que a informação chegue no servidor. E lembrando também que todo mundo hoje, até quem está lá, igual eu estava falando, quem está lá na ponta, trabalhando lá, de repente, num laboratório, trabalhando na fábrica, o celularzinho dele está ali no bolso. Então, apitou, ele pega e olha, e aí ele já fica sabendo rapidamente daquela informação. Não precisa esperar quando ele for ter acesso ao e-mail dele. Então, isso está sendo muito rápido. Aqui também eu indico utilizar novamente o questionário, a pesquisa, tanto, igual eu falei para vocês, a quantitativa como a qualitativa. E aí vocês vão conseguir perceber se os objetivos estão sendo atendidos ou não, e o que precisa ser mudado. E é legal, gente, com isso, vocês fazerem uma comparação com os resultados de como era antes, né? Porque você já tem essa pesquisa lá do diagnóstico e como que está hoje, como é que está acontecendo hoje. E isso vai ser muito interessante, inclusive para você validar esse trabalho, validar esse plano de comunicação e apresentar para os gestores, para você trazer os gestores para o seu lado. Bom, com isso, você terminou de fazer todo o planejamento, de colocar no papel todo o seu plano de comunicação interna. Aí agora vem a outra parte, que é uma das partes mais difíceis, que é a implementação. O ideal, gente, é quando se vai fazer um projeto, qualquer que seja ele, é que se faça uma pergunta. Qual é a etapa mais difícil deste projeto? Qual é a parte mais difícil de fazer desse trabalho? Provavelmente, muitas pessoas vão responder e vão achar que a parte mais difícil é aquele trabalho do dia a dia. É você colocar a mão na massa mesmo, ser a mão de obra. Mas nem sempre é isso. Aqui, nesse caso, a parte mais difícil é essa, a de implementação. É você conseguir colocar em prática, colocar tudo que você planejou envolvendo as outras pessoas. Porque essa parte, ela não depende só de você. Ela não depende só do seu trabalho. Depende de convencer os outros de que aquilo é importante, de que aquilo vai ajudá-los e vai mudar a vida deles. Lembrando que é uma novidade, é uma coisa nova. Às vezes as pessoas vão achar que é mais trabalho para elas, né? Falar assim, nossa, mais um problema. Eu gosto sempre de repetir isso porque isso é uma verdade nas empresas, né? As pessoas, elas têm muita dificuldade de sair da rotina delas, de sair do que elas estão fazendo. O novo é sempre muito difícil de ser aceitado, mesmo que o novo venha ajudar. Às vezes uma pessoa, só um exemplozinho, às vezes a pessoa está trabalhando numa sala que não é muito boa, né? Às vezes é uma sala pequena, às vezes é uma sala quente, que não tem uma boa iluminação. Você vai mudá-la, colocar para um ambiente melhor, em que ela vai ficar mais confortável e a pessoa tem rejeição. Por quê? Porque ela está saindo do que ela conhece, ela está saindo do dia a dia dela e ela está indo para o novo. Ela não sabe, e se eu não gostar? E se lá não for tão bom? Né? E ela começa a colocar uma série de objeções. Então, isso acontece com o plano de comunicação interna. Você vai estar mudando algo que já está estabelecido. E isso pode criar uma rejeição. Então, toda vez que você conseguir identificar qual é a parte mais difícil do seu projeto, do seu plano, essa é a parte em que você tem que dar mais atenção. E é uma parte que você não pode terceirizar. Ela tem que ser feita pelas pessoas que estão ali envolvidas. Ela não pode passar para um outro. Então, assim, teve uma equipe que fez todo um trabalho de planejamento desse plano de comunicação. Não dá agora para simplesmente pegar esse plano e entregar na mão de outras pessoas, de terceiros, às vezes até de gente fora da instituição. Não, essa parte tem que ser feita pelas pessoas envolvidas. Por quê? Porque é uma parte extremamente crucial
para que o seu plano de comunicação interna dê certo. Então, para isso, gente, vá aqui umas dicas. É importante uma boa articulação, é importante você conversar, interagir com as pessoas e envolver a administração. E também é bom ter um processo de experimentação, em que você experimenta e tenha um feedback. Por quê? Se vai ter essa experimentação e esse feedback, as pessoas que participaram do processo de criação do plano, eles podem ir fazendo essas correções, essas alterações e essas melhorias no plano. E agora, quando se vai implementar, é que se tem a real ideia de como foi importante aquele processo para se conhecer a instituição, se conhecer o histórico e também conhecer o público-alvo. Porque é interessante, gente, ao mesmo tempo que você está implementando esse plano de comunicação, em que você está tentando trazer as pessoas ali para colaborarem e para entender e participarem daquele processo, você está também usando dessas ferramentas para se trabalhar com esse público. É hora, você quase que está colocando em prática o que é necessário. Por quê? Porque essa mensagem que você quer passar, né, de que a importância de se ter um plano de comunicação, essa mensagem ela tem que chegar no público certo e ela tem que chegar da forma certa. Então, observem que já é um trabalho, já é uma prática do que você planejou. E aqui, gente, cabe até utilizarmos alguns conceitos de marketing para nos ajudar. Por exemplo, é sempre bom estimular que as pessoas tenham curiosidade pelo que se está vindo. São os famosos teaser, né? Que você dá uma pitadinha e fala assim, ó, tá vindo uma coisa boa aí. E aí as pessoas, o que é? O que tá vindo? Para gerar essa curiosidade. Então, no caso do plano de comunicação, é bom que se faça palestras, é bom que vá se dizendo os benefícios de se ter esse plano e criando aí um suspense, uma curiosidade, para que as pessoas comecem a criar uma expectativa boa em relação do que está vindo. Né? Do tipo assim, você sabe o que é? Você sabe que vai melhorar a sua vida? Você sabe que vai te ajudar profissionalmente? Você sabe que a sua vida pessoal vai melhorar? Vai criando mesmo assim, esse clima de algo bom vem por aí, para as pessoas começarem a desejar isso que está vindo. Também é sempre muito bom você fazer fóruns de discussão com todas as pessoas que estão envolvidas, principalmente as que vão ter que trabalhar realmente nessa comunicação quando o plano for implementado. Então é bom chamar todas as áreas que vão estar envolvidas, como eu dei de exemplo aqui, a área de TI, a área de recursos humanos, departamento pessoal, outras, né? Inúmeras outras, para que elas participem também dessas discussões, para que elas entendam qual que é a responsabilidade delas dentro desse processo. Quando se faz isso, há uma transferência de responsabilidade, as pessoas se sentem mais comprometidas, se sentem mais envolvidas e elas vão realmente comprar a ideia. Por quê? Elas vão só fazer isso se elas acreditarem. Se elas forem só mais um para se executar, elas vão ficar procrastinando, porque elas vão colocar sempre assuntos que são de interesses dela na frente. E com esses fóruns também é possível criar um calendário realista, porque aí as pessoas vão, quando você expõe, as pessoas vão dizer, não, aqui eu não posso porque eu tenho essa outra atividade, aqui eu posso, não, nessa época eu consigo entregar. E também elas vão dizendo, não, aqui eu tenho esse recurso, aqui eu posso usar esse instrumento. E isso vai conseguindo criar ações que podem ser executadas. E qual vai ser o resultado de tudo isso, né? Vai ser a escolha de um modelo
bom, porque não há assim um modelo único, há vários modelos que podem ser adotados. E aí vai se escolher o modelo que é executável, que é adequado para aquele tipo de instituição, para aquele tipo de empresa.